A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. O mundo comemora os 100 anos em que o cientista Albert Einstein apresentou a teoria da relatividade geral. No bojo dessa teoria, ele apresentou também o conceito de ondas gravitacionais. E, coincidentemente, também agora, cientistas comprovaram a existência dessas ondas. Mas o que tudo isso tem a ver com a nossa vida particular, o nosso dia a dia? A gente nem percebe, mas muita coisa de hoje que deixa nossa vida mais prática é resultado dessa nova percepção de mundo que a teoria da relatividade trouxe. Quem vai explicar tudo isso pra gente é o professor Daniel Augusto Turola Vanzella, do Instituto de Física da USP de São Carlos. Recebo aqui também no estúdio o professor Antônio José da Costa Filho, do Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. USP Analisa. Eu gostaria de começar o programa de hoje falando sobre a teoria da relatividade, mas desde o começo, o que é a teoria da relatividade, professor? Tá. A teoria da relatividade é uma teoria que foi proposta. A primeira delas, são duas teorias, tem a teoria da relatividade que a gente chama hoje em dia de relatividade restrita, porque tem uma aplicação mais restrita, e tem o que a gente chama de teoria da relatividade geral, que é uma generalização dessa primeira. A teoria da relatividade restrita, ela foi proposta por Albert Einstein em 1905 para explicar um fato observacional, um fato experimental que estava tendo como resultado nos experimentos da época, do final do século XIX, e que não se encaixava na maneira como a gente entendia o mundo naquele momento, que é o fato de que a velocidade da luz ela é constante, ela nunca muda. E o Einstein, para conseguir explicar isso, ele propôs a teoria, o que hoje em dia nós chamamos de teoria da relatividade restrita, e a principal consequência, ou digamos assim, não diria que é a principal, mas a mais não intuitiva, mais anti-intuitiva, é que ela abole com o conceito de que tempo é algo absoluto, que é igual para todo mundo. E a partir de então a gente percebe que tempo ele é relativo. Então o passar do tempo depende do estado de movimento, por exemplo, da pessoa. Então se você estivesse movendo a uma velocidade muito grande em relação a mim, o seu tempo vai passar mais devagar em relação quando eu vou ver o seu tempo passando mais devagar. A noção de tempo, né? A noção de tempo. É o passar físico do tempo mesmo. Tá. Então, por exemplo, se você fosse fazer uma viagem interplanetária, uma viagem muito rápida, você passasse e eu percebo, eu fico aqui na Terra, quietinho, e espero você voltar, e eu vejo que o seu foguete foi uma velocidade muito grande, próxima à velocidade da luz, e voltou, para mim pode ter passado um ano e para você pode ter passado, sei lá, um mês. Então Entendi. Você vai ter a viagem para você durou só um mês, enquanto que pra gente aqui na Terra teria se passado um ano. Então Entendi. O tempo, a gente aprendeu com a teoria da relatividade restrita que o tempo é algo relativo. Tá. E 10 anos depois, o Einstein propõe a teoria da relatividade geral, por que ela é geral? Porque ela generalizou a primeira, porque ela incluiu algo que não estava incluído na anterior, que era a presença de gravidade. Tá? De corpos com massa que provocam gravidade. E nessa teoria, além do tempo ser relativo, como já era na primeira, a gente também aprendeu que o passar do tempo não só depende da velocidade, mas depende também do quão intenso é um campo gravitacional. Então, por exemplo, a gente aqui na superfície da Terra tem um campo gravitacional mais intenso, porque a gente está mais próximo à Terra, do que se você for em órbita, por exemplo, num satélite. Uhum. Então, o passar do tempo aqui na Terra, ele é mais lento, na superfície da Terra, ele é mais lento do que à medida que você vai se afastando da Terra. Obviamente que é um efeito muito pequeno, então obviamente que você não percebe isso nos astronautas, né? Um astronauta pode passar um ano lá, o quanto de tempo vai ter passado a mais para ele do que pra gente, não dá nem para você perceber na aparência de idade dele, mas você tem, hoje em dia, se tem aparelhos suficientemente precisos para se medir o tempo, que são relógios atômicos de alta precisão, no qual você consegue de fato medir esse efeito. Então hoje em dia, embora existe muito essa coisa de que quando a coisa tem um nome de teoria, as pessoas acham, não, mas isso aí é só teoria, né? Isso aí não funciona. Na prática, na prática a teoria é outra. Né? Na realidade, na prática a teoria é outra. Aproveitando para pegar um gancho no que
você está falando, então assim, é isso que você está dizendo, que apesar da gente não perceber essa passagem do tempo diferenciada quando você está na superfície da Terra ou em órbita, um astronauta não vai sentir nada, a gente sabe que isso tem um impacto tremendo na vida das pessoas hoje, porque é necessário para uma maquineta que todo mundo gosta de usar hoje em dia, que é o nosso famoso GPS. Certo. Então, o sistema de GPS precisa ser corrigido e recalibrado diariamente para efeitos de relatividade. Então, era isso que eu gostaria de saber, né? Qual é o efeito prático que isso tem na vida das pessoas? Então, hoje em dia, embora quando essa teoria foi proposta, obviamente, em 1915, a gente nem pensava, né, em ter um sistema como esse, né? A gente não tinha nem mandado o primeiro homem para a Lua, estava ainda décadas de fazer isso. Hoje em dia, se a gente não tivesse, se a gente não soubesse disso, de que o tempo passa mais devagar, quanto mais intenso é um campo gravitacional, a gente não conseguiria fazer um GPS, não porque não teria tecnologia, mas porque ele estaria dando errado, né? Porque como o tempo lá passa mais devagar, o relógio atômico que mede o tempo lá, que é usado para você fazer a troca de sinal com o seu dispositivo que está aqui na Terra e tudo mais, o tempo lá está passando mais rápido, e esse descompasso entre o relógio do seu aparelhinho e o relógio atômico que está lá causaria uma imprecisão no GPS que cresceria 12 km por dia. Então, no final de um dia, se você não corrigisse de acordo com o que é previsto pela teoria da relatividade geral, ao final de um dia você teria uma imprecisão de 12 km. Ao final de 8 dias ou 9 dias, você não saberia se você está aqui ou se você está em São Carlos, né? O aparelhinho te colocaria lá em São Carlos. Entendi. Então, o simples fato de que o GPS funciona muito bem, considerando feita essa correção que é prevista pela relatividade geral, é uma comprovação cotidiana, assim, que cada um tem no seu bolso, do quão real é esse efeito da distorção do passar do tempo. Quer dizer, a gente usa a teoria da relatividade no nosso dia a dia. A gente usa sem saber, exatamente. Sem a gente precisa dela sem nem saber que precisa. A gente está fazendo uso sem nem saber que está. Apesar de você achar que teu GPS às vezes te manda para uns lugares que não é para ir, né? Mas a não correção da relatividade foi feita. A correção da relatividade foi feita, exatamente. Não é culpa do Einstein. Não é culpa dele. Agora, quando surgiu a teoria da relatividade, ela pôs por terra uma outra teoria em voga, né? Que era do Isaac Newton, né? Então, ela de fato, porque ela justamente quer dizer, um monstro sagrado engolindo outro monstro sagrado. Exatamente. Ou, digamos assim, o Newton tem acho que é do Newton, né? Aquela expressão que se ele conseguiu enxergar tão longe é porque ele subiu em ombros de gigantes, né? Se referindo aos que vieram anterior a ele, como por exemplo Galileu. E eu acho que o Einstein poderia dizer a mesma, talvez só não tenha dito para não plagiar, né? Mas certamente é porque na ciência o que acontece, na verdade, não é isso de que você, a partir, pelo menos o desenvolvimento científico, ele é muito baseado em não você falar, não, o que estava antes não é mais válido e agora o que é válido. É sempre tentando melhorar o nosso conhecimento. Então, assim, hoje em dia, ainda quando você vai fazer um projeto, colocar um homem, sei lá, num foguete para fazer o projeto para ele chegar na Lua, etc., ainda você usa a teoria da gravidade de Newton. Por quê? Porque ela é muito mais simples do ponto de vista matemático, as equações são muito mais fáceis de você lidar, e ela precisa o suficiente para você poder usar ela sem cometer grandes erros, né? Agora, se você quer um entendimento mais profundo, aí você já tem que ir para a teoria da relatividade geral. Então, digamos assim, ela veio para melhorar ela veio para melhorar o nosso entendimento, mas ela não joga fora o que tinha antes. Ela só, digamos assim, corrige, né? Ela corrige e fornece um novo entendimento. Perfeito. Vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre teoria da relatividade com o professor Daniel Augusto Turola Vanzella, do Instituto de Física de São Carlos, e também com o professor Antônio José da Costa Filho, do Departamento de Física, aqui da nossa Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão. Até já. USP Analisa volta já. USP Analisa está de volta.
Estamos de volta com o USP Analisa de hoje, falando sobre teoria da relatividade. Professor, além do que a gente viu até agora, do GPS, que outras facilidades ou que outros efeitos a teoria tem no nosso dia a dia, por exemplo? Olha, como eu disse, a teoria da relatividade geral, ela veio para fornecer um melhor entendimento do que é a gravidade, ou uma melhor descrição do que é a gravidade. Mas do ponto de vista cotidiano, a gente não tem no nosso cotidiano condições de perceber diferença entre a relatividade geral e a teoria de Newton que veio antes. Então, do ponto de vista do cotidiano, ela não vai trazer nenhum outro efeito visível que já não tinha na gravidade de Newton. Porém, ela, do ponto de vista conceitual, para o nosso entendimento da natureza, vamos dizer assim, ela traz muitas coisas diferentes que você não tinha na teoria newtoniana. Bom, eu poderia citar algumas delas. A mais, certamente, que qualquer pessoa interessada em divulgação científica ou ficção científica certamente é apaixonada, é a questão de buracos negros, né? Buracos negros é digamos assim, um dos frutos da relatividade que são mais divulgados e são mais abusados até em enredos de ficção científica. Outra consequência que a teoria da relatividade geral previu e que foi recentemente detectado, foi recentemente comprovado diretamente a sua existência, são as ondas gravitacionais. Elas foram previstas logo depois que a teoria foi proposta em 1915, mas elas são muito, muito difíceis de serem detectadas, diferente de ondas eletromagnéticas, né, que a gente está usando exatamente nesse momento e o receptor do ouvinte está captando essas ondas. Captar ondas gravitacionais é muito difícil, e por isso demorou tanto tempo, 100 anos, né, por um capricho da natureza. Exato. 100 anos depois da sua previsão, elas foram anunciadas que foram detectadas. E o que seriam essas ondas gravitacionais? Então, essas ondas gravitacionais seriam perturbações, porque para a gente entender o que é uma onda gravitacional, a gente precisa entender um pouquinho como que a relatividade geral entende a gravidade, né? Na relatividade geral, a gravidade é um efeito colateral de que matéria ou energia consegue distorcer o espaço e o tempo, né? Deformar o espaço-tempo. Assim como a gente explicou que no caso da Terra, ela distorce o passar do tempo, de modo que o passar do tempo é diferente. E a gravidade, esse efeito que a gente sente, né, de que a gente é atraído para a Terra, é um efeito colateral dessa distorção da geometria do espaço-tempo. As ondas gravitacionais são essa deformação se propagando pelo espaço. Então, se você tiver, por exemplo, duas estrelas, uma orbitando em torno da outra, elas provocam um campo gravitacional, elas provocam uma distorção no espaço, na geometria do espaço-tempo, e essa distorção se propaga como se fossem ondinhas na superfície de um lago, ondulações na superfície de um lago. Uhum. E essas ondulações, elas carregam energia, e a propriedade que elas têm é que, à medida que elas vão se propagando, elas vão distorcendo a geometria, elas vão causando uma sucessão de compressões e distensões à medida que elas se propagam. E é isso que foi conseguido detectar aqui nos laboratórios da Terra. Isso só vem se você tiver realmente objetos que conseguem fazer essa distorção de maneira significativa para chegar aqui. Exatamente. Então, não pode ser. Se eu agito minha mão, obviamente que o ouvinte não pode ver, mas se eu estou aqui balançando minha mão uma em volta da outra, em teoria eu estou produzindo ondas gravitacionais, mas com uma intensidade tão baixa que é impossível de ser detectada. Para você conseguir detectar essas ondas... impossível de provocar qualquer tipo de reação no meio ambiente, exatamente, no seu exatamente. Agora, se você pegar duas estrelas muito massivas, né, com uma massa muito grande ou muito compactas, ou dois buracos negros, essas que foram detectadas foram dois buracos basicamente negros. De uma colisão, um buraco negro caindo dentro do outro. Dois buracos negros, um orbitando em torno do outro, emitindo onda gravitacional, espiralando e se fundindo num único buraco negro. Único só. Exatamente. Então, e nesse processo, a massa equivalente a 4 sóis foi, numa fração de centésimos de segundo, convertido em energia pura. Então foi o evento mais energético que a gente já conseguiu detectar. Caraca. Então, se você faz as contas da luminosidade, que é a intensidade, né, daquela energia naquele intervalo de tempo, dividido por aquele intervalo de tempo, foi a luminosidade daquele evento, mas que foi em ondas gravitacionais, foi maior do que a luminosidade de todas as estrelas do universo observável juntas.
A diferença é que, como foi em ondas gravitacionais, o efeito é muito débil, né? Muito pequenininho, é muito E as pessoas fraco. não precisam ficar E as pessoas preocupadas não porque precisam ficar foi preocupadas. muito longe. Foi então, a 1 bilhão e 200 milhões de anos-luz da gente. Ou seja, Entendo. Então é por isso que chega aqui muito fraquinho. Então provocou, para você ter uma ideia, eu disse que a onda gravitacional ela provoca uma sucessão de compressões e distensões. Isso. Ou seja, num tamanho. O tamanho em 4 quilômetros, que é o tamanho do detetor que foi usado, do braço do detetor que foi usado, o tamanho da distensão que foi provocado foi uma fração do próton, do núcleo de um átomo. Então é impressionante a tecnologia que foi desenvolvida, até muita tecnologia foi criada justamente com o propósito de você conseguir detectar essas ondas gravitacionais. Imagina que você quer detectar o tamanho do encontrão que você levou de uma pessoa. Então você vem andando pelo corredor e a pessoa te dá um encontrão. Pá! Ombrada, te dá uma ombrada e você está deslocado, tá certo? Então você imagina que essa ombrada aí fez um deslocamento em você que é uma fração do tamanho de um átomo. E os colegas cientistas nos Estados Unidos, num experimento duplo, né? São dois detectores, fizeram a detecção do mesmo efeito, conseguiram detectar o movimento de um espelho que levou uma ombrada de uma onda gravitacional e esse espelho foi deslocado de uma fração de um núcleo atômico. É isso que foi feito. Bacana. Agora, é cedo para se falar que tipo de efeito isso pode ter no próprio desenvolvimento da ciência ou no dia a dia, né, da nossa sociedade? A ideia, assim, sempre foi, digamos assim, o objetivo final é tentar conseguir usar ondas gravitacionais para também fazer astronomia, para observar o universo. Então, boa parte da nossa astronomia, do nosso entendimento, a maneira como a gente obtém informação de como que é o nosso universo, via ondas eletromagnéticas. No começo só através da luz visível, certo? Por muito tempo, mas felizmente no último século, ao invés de pegar as ondas eletromagnéticas só no espectro visível, a gente conseguiu ampliar isso e hoje em dia a gente observa o universo recebendo ondas de rádio, micro-ondas, raios gama e tudo mais. A ideia é que as ondas gravitacionais poderiam fornecer também uma nova janela para você observar o universo. Quer dizer, é Newton se expandindo, né? Exato. Bacana. Vamos a um próximo intervalo, daqui a pouco a gente volta. USP Analisa volta já. USP Analisa está de volta. Bom, estamos de volta para o terceiro e último bloco do USP Analisa de hoje, falando sobre teoria da relatividade. Eu gostaria de aproveitar o que a gente já conversou nos outros dois blocos e perguntar aos dois professores, um professor do Departamento de Física, aqui da USP de Ribeirão Preto, que é o professor Antônio José da Costa Filho, e o professor do Instituto de Física de São Carlos, que é o professor Daniel Augusto Turolla Vanzella. De duas academias, duas faculdades, duas universidades, dois campos distintos que se dedicam a estudar a física, né? Quer dizer, a gente falou até agora sobre ondas gravitacionais. O professor Daniel explicou para a gente que entre a sua teoria, né, que foi estipulada há 100 anos atrás, e a sua comprovação prática de que essas ondas de fato existem, foi um hiato aí de 100 anos. Quer dizer, isso é um estímulo, né, para os cientistas, quando eles tentam e muitas vezes não conseguem comprovar suas teorias. Quer dizer, você tem um hiato aí de 100 anos para comprovar aquilo que foi dito, né? Certo. Quer dizer, como que a academia se comporta diante disso? É que em alguns casos é compreensível, né? As pessoas, mesmo quando preveem, elas já né, quando você usa a teoria para prever, você já sabe que vai ser muito difícil. Então, por exemplo, a teoria da relatividade geral, uma das previsões dela foi ondas gravitacionais, que já se sabia que demoraria muito. Talvez alguns até estejam surpresos de que em 100 anos a gente conseguiu a tecnologia suficiente para conseguir detectar, né, variações tão pequenas assim.
Mas uma teoria normalmente ela tem várias consequências, né? Então é importante que é sempre importante que a gente, quando alguém propõe uma teoria nova, que se busque por comprovações experimentais. Isso é importantíssimo, afinal de contas, na física a gente está querendo descrever a natureza. Então a gente tem que sempre procurar por comprovações experimentais. Mas elas podem demorar, e aí vai depender um pouquinho do se a nossa tecnologia já permite isso, a comprovação experimental ou não, certo? Mas a teoria da relatividade geral previu outras coisas, então ela já nasceu explicando, por exemplo, por que a órbita de Mercúrio, que é o planeta mais próximo ao Sol, por que ela é do jeito que ela é. Ela tem uma pequena irregularidade que a teoria da relatividade geral já conseguiu explicar logo que ela nasceu. 4 anos depois, ela conseguiu, ela já tinha previsto em 1915 que a luz de uma estrela passando próxima ao Sol, ela se desviaria. 4 anos depois, em 1919, foi observado. Então, assim, embora ondas gravitacionais tenha se demorado 100 anos para se comprovar, outras previsões da relatividade geral já eram bem testadas. Tanto é que, uma coisa que eu ia falar antes e acabei perdendo, embora o nome, né, seja teoria e tem aquele dito de que, olha, na prática a teoria é outra, a teoria o motivo pelo qual a gente chama de teoria é por razões históricas, porque tanto a teoria da relatividade geral quanto especial são fatos comprovados, tá? Então, elas são muito bem testadas. Então, é evidente que tem várias, mas você pode cada vez extrair mais predições delas, cada uma delas mais difícil de ser comprovada do que outras. E isso vai demorar ainda muito tempo. Acho que esse é um ponto importante que o Daniel tocou e que para quem está ouvindo em casa, de que nós temos a tendência de chamar as nossas explicações da natureza de teoria, e aí muitas vezes as pessoas em casa são levadas a acreditar então que isso aí não existe, que só existe dentro do laboratório do cara, da cabeça do laboratório. Mas não, né? Achismo, as teorias científicas são teorias comprovadas experimentalmente. Sem comprovação experimental, essa teoria não teria ganhado a repercussão, nem o alcance, nem a aplicabilidade que ela tem, né? Agora, o que fatos como esse, ondas gravitacionais sendo comprovadas agora, traz para dentro da academia? Ou seja, que tipo de estímulo traz? Eu acho que o Daniel, que está mais diretamente ligado à área, deve estar experimentando uma efervescência enorme, certamente, né? Certamente. As pessoas extremamente empolgadas e entusiasmadas para seguir. Porque a ideia, assim, eu acho que da área mesmo de relatividade, acho que ninguém duvidava que as ondas gravitacionais existiam e que em algum momento nós... Por quê? Não é porque a gente gosta muito de acreditar nelas, mas porque ela vem de uma teoria que já é muito bem comprovada. Então, por exemplo, como a gente disse, né, o fato do GPS funcionar é graças a essa teoria. Então seria muito estranho que tudo, né, tenha sido comprovado e justo essa predição não tivesse comprovado. Mas ainda assim, esse é um fato importante na ciência. Ainda assim, é importante que seja verificado experimentalmente. É importante. E novos experimentos vão ser feitos para tentar detectar. Novos experimentos vão ser feitos porque a ideia no final é essa, não é só detectar e beleza, então agora nós sabemos que ondas gravitacionais existem e vamos fechar o pacote. Bom, isso aí não se encerra aqui, pelo contrário. Não, isso abre uma nova janela, exatamente, porque a ideia, como a gente mencionou no outro bloco, é você conseguir aprender mais sobre o universo com isso. Aí todo mundo se debruça sobre aquilo ali para tentar ver. Exato, e a ideia é que então tenham mais observatórios no mundo medindo isso, porque o objetivo final acaba sendo a gente entender melhor a natureza. E por que isso? Qual é a consequência que tem pra gente entender melhor a natureza? Essa é uma pergunta que nunca ninguém, ao longo da história, quando alguém estava fazendo pesquisa básica em ciência, as pessoas nunca sabiam naquele momento qual seria todas as consequências para a civilização daquilo que elas estavam estudando naquele momento, que não tinha absolutamente nenhuma aplicação. Então, assim, a gente aprendeu com a história que a gente tem que fazer física básica, mesmo que naquele momento a gente não saiba qual será a aplicação. O simples fato da gente conseguir entender melhor a natureza, a gente tem aprendido isso com a história, que ao aprender mais sobre a natureza, ao entender melhor a natureza, a gente sempre consegue alguma coisa, algum benefício para a civilização. Acho que os exemplos são muitos, né? Um outro exemplo, já que nós estamos falando de Einstein, né? Também, assim, uma coisa que eu me pergunto é, ele não errou nada, não é possível, né? É um outro exemplo que tem bastante a ver, então, com o nosso colega Albert Einstein, e foi o chamado efeito fotoelétrico, que parece um negócio super estranho. Que foi, aliás, pelo que ele ganhou o prêmio Nobel. Isso, que exatamente. O Einstein nunca ganhou o prêmio Nobel pela teoria da relatividade. Ganhou pela explicação do efeito fotoelétrico, que ele, então, na época que estavam interesse
interesse em estudar o efeito fotoelétrico, não tinha nenhuma aplicação. E hoje, de novo, vou usar o nosso celular, que nós falamos no GPS, vamos usar de novo, está dentro do nosso celular também, nessa camerita aqui que tira a foto da gente, o detector que está aqui transformando luz em sinal elétrico, está baseado nesse efeito fotoelétrico. Então, na época que eles estavam tentando explicar isso, eles queriam descobrir qual era a natureza da luz, se ela era uma onda ou uma partícula. Eles não podiam imaginar que isso viraria uma câmera minúscula posta dentro do celular, que todo mundo hoje usa para tirar foto e selfie na rede social. Bacana. Então, acho que isso que a gente tem que fazer em ciência, produzir conhecimento. Exato. Bacana. Eu queria, a gente infelizmente está chegando ao final do programa, eu gostaria que vocês falassem um pouco o seguinte, os jovens de hoje, os estudantes do ensino médio, aqueles que estão se preparando para o vestibular, eles têm demonstrado interesse na física, não? Em fazer física? Olha, a gente estava até conversando, Antônio e eu antes, e eu acho assim, infelizmente, eu lembro quando eu era aluno do ensino médio, tá certo? Eu lembro dos meus colegas que também gostavam muito de exatas, só que há uma falta de informação muito grande do que é fazer física, ou o que é fazer ciência básica em geral no Brasil. Acho que é ciência, né? Ciência. O que é fazer ciência no Brasil? Então, por exemplo, eu gostava muito de exatas. Felizmente, eu tinha tido um contato com um pesquisador de física para saber o que era fazer física. Mas eu tinha colegas que gostavam muito de exatas e eu tenho certeza que tinham um perfil científico, tinham uma curiosidade científica, mas a informação que eles tinham era basicamente o seguinte: bom, se eu gosto de exatas e eu não quero dar aula, então eu tenho que ser engenheiro. Se eu gosto de, se eu gosto de biológicas e não quero dar aula, então eu tenho que fazer medicina. Certo? São coisas mais aplicadas, mais técnicas. E eu acho que é simplesmente por falta de informação. Então eu acho que a gente perde muito. Eu acho que assim, as áreas de física, as áreas de ciência perdem muito material humano por falta de informação no ensino médio do que é fazer ciência. Não por falta de perfil, né? Então não por falta de perfil, exatamente. Não por falta de perfil. O cientista é, antes de tudo, um curioso. Então, exato. Toda criança, nós nascemos cientistas. Nós nascemos cientistas. Nós somos cientistas, como somos crianças. A gente vai matando a curiosidade. A gente vai matando o cientista dentro da gente à medida que o tempo passa e não deixa chegar lá no infelizmente. Final. Qual que é o mercado de trabalho hoje, rapidamente, para o físico? Então, para o físico, se for aplicado... Além de dar aula, né? Além de dar aula, sim, além de dar aula. O Antônio pode falar melhor da parte mais aplicada, certo? Porque a minha parte é bem teórica. Então, um físico teórico, como numa área de relatividade, por exemplo, ele só é de fato absorvido no meio acadêmico em universidades, tá? Então, para quê? Justamente para produzir conhecimento, certo? É para isso que a gente é pago, para isso que a sociedade nos paga, para produzir conhecimento e para transmitir esse conhecimento para as gerações futuras, para que elas consigam avançar ainda mais o conhecimento. Mas dependendo da área na qual você se forma, certo? O Antônio está numa área mais aplicada. O nosso campus aqui em Ribeirão Preto é um exemplo muito concreto de como você pode, então, incorporar o físico em nichos que, em princípio, você não imaginaria que seriam nichos de trabalho. Então, o nosso departamento aqui na Filô tem um curso de graduação em Física Médica, o primeiro curso do país de graduação em Física Médica, em que você consegue agora, então, inserir um egresso de um curso de Física, porque não deixa de ser um curso de Física, em hospitais, em clínicas. Então, se você for aqui no HC, em hospitais da cidade, em clínicas, onde você vai lá fazer o seu exame de imagem ou de medicina nuclear, provavelmente haverá um físico médico responsável por esses equipamentos e por esses métodos aí. Então, assim, eu acho que há aplicações e os físicos, os cientistas em geral, encontram nichos do mercado de trabalho, sim, hoje em dia, cada vez mais, né? Indústrias também, setores de biotecnologia, tudo isso aí pode ser absorvido, os egressos de cursos de física com um viés um pouco mais aplicado. Bacana. Quero aqui agradecer ao professor Daniel Augusto Turola Vanzella, do Instituto de Física de São Carlos, e também ao professor Antônio José da Costa Filho, do Departamento de Física da Filô, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras aqui da USP de Ribeirão Preto. O USP Analisa volta na próxima semana. Até lá. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Apresentação: Ferraz Júnior. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação: Rosimeire Talamone.